Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Gestão em Saúde, bastante importante ligado à gestão de materiais e equipamentos e também outras questões de pessoas. Nós estamos trabalhando o capítulo 8 ou item 8 do seu material, essa é a parte 6. Nós fragmentamos em 8 partes para poder te facilitar o entendimento em aulas menores e isso agregar mais conhecimento para você, ok? Estamos falando então sobre a administração de recursos materiais na enfermagem. Bom, vamos falar então sobre etapas da administração de materiais nas unidades de enfermagem. Você já viu sobre materiais, a classificação de materiais, a gerência de materiais, a lógica até mesmo da cadeia de compra e utilização de materiais. Falamos também de outros aspectos na gestão e na administração de materiais e equipamentos. E agora nós vamos falar sobre as etapas. Bem, como já dito então anteriormente, a competência e a responsabilidade no gerenciamento dos recursos materiais é do enfermeiro ou enfermeira líder daquele setor, onde você está trabalhando ou trabalhará, ok? A responsabilidade é dele e dela, tá? Enfermeira e enfermeira. Então, nesse sentido, qual é o seu papel como técnico de enfermagem? Você vai agregar muito conhecimento, mão de obra, auxílio e suporte, ok? Para esse gerenciamento acontecer de maneira expressiva. Porque o enfermeiro não vai conseguir fazer nada sozinho. Exemplo, em determinados momentos ele não vai estar presente, porque ele pode estar em treinamento, ele pode estar em reunião, ele pode estar auxiliando outros colegas, por exemplo, na assistência. E aí, é claro, nós precisamos fazer a continuidade do controle, por exemplo, do registro dos materiais. E nesse papel entra o seu auxílio muito, muito importante nessa equipe para o trabalho em comum dessa equipe de enfermagem nesse setor. E isso vai agregar para a direção de enfermagem daquela instituição, agregando também para o setor de compras e também para a instituição, ok? Nesse sentido, então, os enfermeiros, de maneira em geral, eles estão desempenhando funções de previsão, ok? De provisão, organização e controle. Nós vamos trabalhar alguns desses tópicos aqui para você poder compreender essas diferenciações. Quando eu falo de previsão, o enfermeiro não tem uma bola de cristal, não. Ok? Nós utilizamos ferramentas administrativas para poder prever quanto eu vou gastar de material mês que vem, por exemplo. Ok? Prover também é fazer o processo de gerenciamento, como a gente vai visualizar. A organização e o controle está muito relacionado a onde eu vou armazenar, por exemplo, como vai ser o uso, qual vai ser a disposição desses equipamentos. Isso é uma forma de organização. E a forma de controle, onde eu vou registrar as solicitações, né, de requisições para esse setor e onde eu vou registrar também o que está sendo consumido. Então esse controle é muito importante, onde entra o seu papel também, tanto no controle quanto na organização, quanto também na previsão e na provisão, ok? Vamos lá. A previsão de materiais na enfermagem, ela significa o seguinte: nas unidades de enfermagem, ela consiste em fazer um levantamento das necessidades. Ok? Então, literalmente, a previsão é fazer um levantamento das necessidades que eu vou ter posteriormente naquela unidade de enfermagem, tá bom? Identificando a quantidade e também especificando ou especificidade deles para suprir aquelas necessidades daquele setor. Então, nesse sentido, temos então um histórico de uso, por exemplo, de gases, temos um histórico de uso de quantidade de seringas. Então, eu já tenho um entorno, por uma estatística média de consumo, uma previsão de uso para o mês que vem, ok? Pensando numa lotação, exemplo de 30 leitos numa enfermaria, ok? De clínica médica. Então, nesse sentido, que o enfermeiro, utilizando uma métrica, uma ferramenta, ok? Estatística, ele estabelece a previsão. Não é literalmente, esse mês eu acho que vai ser assim. Não tem achismo. A gente utiliza métricas com ferramentas de controle justamente para poder fazer a provisão e não faltar materiais, ok? Então, prever significa conhecer com antecipação, ok? Antever. Então, se é para o mês que vem, eu estou antevendo agora quanto eu vou utilizar mês que vem, ok? Bom, as previsões, então, em relação à enfermagem, para realizar essa função em uma unidade de enfermagem, o enfermeiro ele deve definir, literalmente, através de um levantamento, as necessidades. Então, ele já entende quais são as necessidades que aquele setor tem ou que aquele setor vai ter, ok?
Por quê? Os pacientes eles tomam banho, os pacientes eles precisam fazer curativo, os pacientes eles tomam medicação X, Y, Z, A, B, C, D, ok? Que é comumente naquela clínica. Os pacientes eles fazem oxigenoterapia, os pacientes fazem inalação. Então, nesse sentido, entendendo as necessidades dos pacientes daquela clínica específica, o enfermeiro faz esse levantamento, esse gerenciamento, esse controle e a partir desse levantamento ele faz literalmente a previsão de materiais, ok? Nesse sentido, então, a previsão ela é um instrumento que auxilia muito na observação, tá? Observando esses processos e o nome da ferramenta que a gente utiliza é o mapa de consumo de materiais. O que é um mapa, professor? É literalmente um registro, onde eu tenho um acompanhamento mensal de quantas seringas nós utilizamos, quantas gases utilizamos, quantas agulhas utilizamos, mês a mês, nos meses anteriores, qual era a lotação? Eu tinha 30, mas só tinha 10 pacientes nesses meses, tá? E eu utilizei isso. Se agora começar a lotar a enfermaria, eu vou precisar de mais materiais, concorda comigo? Ok? A enfermaria cabe 30 pacientes, porém eu estava tendo só 10 desde o começo do ano agora, né? E a partir de agora começa a aumentar a lotação, então eu vou precisar de mais materiais. Ok? Entendeu a lógica? Nesse sentido que o enfermeiro também pensa utilizando o mapa de consumo. Ok? Vamos lá. Exemplo de mapa de consumo de material de uma unidade básica, tá? De saúde em um município de médio porte. Então ele fez lá o uso nessa unidade básica, um exemplo bem simples, tá? Fez o uso e aí ele conseguiu visualizar e contar, fazer o registro de uso. Em abril ele utilizou seringas de 3 ml, utilizou 200 unidades. Em maio, 250. Em junho, 180. Você consegue visualizar que tem uma média aqui. Ok? E nesse sentido, então, a estimativa mensal ela pode ser calculada através da seguinte expressão matemática, tá? CM, que é a cota mensal, você pode entender também como consumo mensal, ok? Então, a cota mensal é igual ao consumo médio mensal, que é aquilo que a gente anotou anteriormente, mais o estoque de segurança. Eu sempre tenho que ter um pouquinho a mais. Nas aulas anteriores, no dimensionamento de enfermagem, nós falamos do índice técnico de segurança. Lembra disso? Onde a gente prevê, com cálculo matemático, um aumento no quantitativo de profissionais de enfermagem, justamente para ter, cobrir faltas, cobrir folgas, por exemplo. Lembra disso? Aqui é a mesma coisa quando a gente faz gerenciamento de materiais. E nesse sentido, a gente tem também um acréscimo desse estoque de segurança, justamente para prever caso tenha alguma excepcionalidade, ter equipamento faltando, material faltando. O estoque de segurança em si, ele também é chamado de estoque mínimo, ok? E ele é calculado acrescentando de 10 a 20% do consumo mensal utilizado, ok? Então a gente vai literalmente somar de 10 a 20% do consumo mensal, tá? Utilizado literalmente ou da média mensal utilizado naquele período. Nesse sentido, então, no caso exemplificado acima, a gente pode visualizar, então, considerando o período de 15 dias, tá? Num período de 15 dias, vamos fazer um cálculo aqui, ó. Eu tive no mês, né? Abril, maio, junho. Então, eu estou somando. Consumo médio mensal vai ser 200 mais 250 mais 180, isso é igual, dividido por 3, isso é igual a 210. Ok? Então, eu consigo visualizar, literalmente, que eu tenho um quantitativo onde o meu estoque, somente o estoque, né, de segurança é em torno de 126. Então, o meu consumo mensal será igual, né, ao 210, que é o consumo médio mensal, mais o meu estoque de segurança. Então, quanto eu tenho que ter para o mês que vem? 333. Ok? Mas, professor, e se usar só 200? Não tem problema, porque a gente previu aqui um estoque de segurança. Pode ter uma volatilidade, mas pode ser até que a gente use no mês que vem, por exemplo, os 333 seringas de 3 ml. Entendeu essa lógica? Então a gente utiliza literalmente uma métrica, então um mapa e o cálculo de consumo justamente para prever o material que a gente vai utilizar no próximo mês, tá bom? Bem, vimos então a parte 6 do capítulo 8 da administração de recursos materiais na enfermagem. Lembrando que temos mais 2 partes sobre esses conteúdos para a gente poder aprofundar e diferenciar cada um desses itens importantes na nossa prática de gestão em saúde. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.